com tempero o resto da live. Adiantemos para um dos assuntos dela. Grafite. Esse assunto ele meio que se concluiu, né? Ele não se predominou ao longo. Ele não se predominou ao longo dos dias para mim, como eu já disse, reverberou para ela e para o Mimimídias. E era um canal que eu gostava. Então eu comento aqui. Mimimídias é um canal com vários vídeos muito interessantes, bem editados, bem arquitetados, bem concatenados. E esse último, ele botou uma pulga atrás da minha orelha. Porque ele fez a moça, né, a Clara, a responsável, né, ela fez uma ponderação sobre o que de fato é grafite. E grafite não é esse desenho estilizado, porque na origem não era. E o Bal grafite é os grafites internalizados. O vídeo lá tem seus Qs e Ases, que eu não vou dizer aqui, né? Os pingos nos Is estão lá. O que eu quero dizer é o que aconteceu. Eu fiquei um pouco triste, sabe? Eu fiquei um pouco triste. Porque os dois do discurso estão errados. Os dois do discurso estão errados. De um lado, todo mundo colocou... Ah, mano, mas se fosse na tua casa, tu não ia gostar, né, meu? E o do outro, ela colocou que grafite, em sua origem, não era isso, sabe? Você tá reclamando de grafite, meu, mas grafite é um resultado de uma cultura, mano. E, principalmente, ela ter dito que o Bartland, que foi o rapaz que ela colocou como crítico, é apenas um rico hétero branco cis que nunca entenderia a linguagem de subúrbio. A gente nunca pode excluir a linguagem do subúrbio porque ela representa muito mais a comunidade semântica de uma região do que de fato a que está centralizada na publicação. Estamos vivendo em um século quase nunca antes visto em que existe uma predominância na divulgação cultural suburbiada e que ela é vangloriada por isso. Nós sabemos que existe a alta sociedade, blá 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 blá, mas ela sempre foi de dominância plena para a representação populacional daquele povo. Nunca foi o povo. E entra em questões taxômicas, né, de quem que manda em quê. Tem vídeos e vídeos muito interessantes comentando sobre as oligarquias japonesas, de como o povo que tem domínio pleno dos daimyos, e não os daimyos que tinham do povo, sabe? Era uma questão de que a pessoa que estipula um padrão, a pessoa que estipula um padrão de comportamento para com o rico faz mais do que o rico, porque o rico já é rico. Ele não precisa de uma padronização para ser aceito socialmente como rico, porque ele já é rico. Enquanto aquele que está a ascender, aquele que está a se deslocar, vamos dizer assim, aquele que está a se deslocar, ele precisa desses preceitos para sentir-se como leis impostas socialmente que são, na verdade, opostas a essa sociedade. Claro que existe um amor, né, uma cautela, um sigilo, um carinho por uma figura, né, por um estigma que a sua bolha, né, vamos dizer assim, que a sua bolha fomenta, que a sua bolha comunga. Claro que existe. Mas entenderam, não, meu ponto? Existe muito mais pessoas abaixo do que acima. Essas pessoas que estão acima, elas não precisam se padronizar. Elas vão se padronizar por inércia, mas elas não necessariamente precisam disso. E as outras que estão aqui, se você pegar 30%, já é superior à quantidade que tem aqui. Então, essa reestruturação é muito simples. Hoje nós vivemos numa sociedade, kkkk, né? Nós sempre vivemos em sociedade, mas hoje nós vivemos em uma sociedade que a cultura do subúrbio está muito evidente.
Porque você, eu, agora, nesse exato momento, temos como nos comunicar. E o grafite entra nisso como uma vertabilidade, um caminho, né, um meio, um veículo anterior a essas divulgações registrantes, né, de registro. Enquanto hoje eu e você podemos fazer um TikTok ou o que seja para documentar alguma besteira que está acontecendo, para você gravar na história, ao menos por uma semana até alguém limpar o muro, era dessa forma. Quase ninguém era letrado. Existiam livros, óbvio, mas precisaram de muitos cenobitas, muitos hermeneutas para finalmente diluir o alemão e o diluir o alemão, diminuir o latim e começar a pincelar escolaridade para as camadas de média sociedade para baixo. E como é que eles se comunicavam? Muitas das vezes com pichações, com próprios documentos, com próprios registros silabáricos e ideográficos dos povos daquele subúrbio. Muitas palavras, muitas gírias, muitas x e x existem por fomentações de quase séculos de uma comunidade. Isso não se exclui como arte. Isso é arte. Acho que poucos aqui têm a definição de arte na cabeça, né? Eu mesmo não gosto de ficar pensando no que seria a definição de arte, porque a arte é posterior, então ela é meio que uma razão, ela não tem um valor sine qua non. Gostaram? Ele não tem um valor sine qua non. Ela é um valor posterior, né? Não tem como eu a prioristicamente dizer o que é arte. Nesse ponto, na minha visão, vocês podem ter a de vocês. A arte, para mim, é o ser humano, é o ser sapiente à procura de vencer o tempo. Como assim a procura de vencer o tempo? A procura de registrar-se. Enquanto nós estamos com vontade de dormir, nós precisamos dormir. Enquanto nós precisamos comer, e nós iremos lá comer, qualquer coisa derivada à nossa sobrevivência está na denominação do tempo, digamos assim. Enquanto você faz uma atividade que não denota o tempo e que ela vai ficar há muito tempo fora do registro do tempo, por exemplo, você ter feito. Você poderia muito bem ter feito o mousepad, mas não. Você fez todo esse desenho aqui do mousepad, toda essa robustez aqui do mousepad. Isso é arte, querendo ou não, né? Arte, exemplos e exemplos, né? Arte é a comunicação, é o artifício, é a manifestação humana. Não exclui grafite disso. Grafite é uma arte de comunidade, é uma arte simplória talvez, mas é uma arte. E Calpop? Cara, essa foi boa aqui, tá? Essa do Joseph foi importante, foi importante. Mas, continuando, não se faz a beleza por simplesmente ser arte. Foucault é arte também, mas isso não é excludente ao fato dele ser horrível, não é mesmo? Se é bom ou ruim, nós iremos adentrar depois. Porque agora entra na discussão de cultura e contracultura, né? Eu até comentei no post da Clara se existe algum recurso, existe alguma coisa, se existe algo além do parnasiano no grafite. E depois eu logo apaguei porque ela colocou esse estereótipo de branco, cis, hétero. Que eu também sou, então não adianta. O parnasianismo, pra quem não sabe, é a arte pela arte e ela não significa nada. Aqui, pra mim, isso é uma maior balela do mundo. Como eu posso dizer? O grafite, ele comunica ao povo
esse povo é contra, né? Ele é uma comunicação que traz a revolta. Existem artes e momentos e momentos. O maior problema de você ter a pichação, né? Pichação, como em grafite, como um contracultura, é que de fato ela atinge o próximo. Quando nós estamos lendo Eroguro, quando nós estamos vendo um filme, quando nós estamos vendo algum movimento artístico contra a cultura subversiva, esse movimento artístico, ele é elitizado entre grandes aspas, porque você já está em consumo de algo, sabe? Você se preparou para ler aquilo. E ler aquilo implica que você não está à sua sobrevivência, como eu disse. Você está tomando uma atividade. Essa atividade não é necessária para que você sobreviva, ou seja, você está perdendo seu tempo. Entre aspas, né? Essa visão. E essa perda de tempo já é um valor elitizado, não é? Só que dessa vez nós estamos com algo centrado. Eu esqueci agora o nome do rapaz, mas o Olavo vivia citando, tá? É um holandês. É o Homenschaft, eu acho. Depois eu vou até pegar qual é a frase e postar no Twitter, né? Que é a do não existe nada que fora manifestado na política que já não fora antes manifestado nas artes de um país. Não existe nada que não fora manifestado na política que não fora antes registrado nas artes daquele país. O Brasil tem um grafite muito presente porque o Brasil ele é estratificadamente de subúrbio. Nosso país ele quis ter um modelo europeu de popularização e o modelo europeu de popularização não funcionou por aqui, né? Então nós temos esse clash de culturas realmente muito vívido. E o clash de culturas não fica só no mundo das artes, porque a arte é elitizado, entre aspas. Vocês entendem, né, o meu segmento quando eu digo que é elitizado. Nesse ponto, o grafite está fazendo efetivamente aquilo que ele quer, que é afetar o próximo. Ele tem que depradar. Acabou com monumentos não, né, mas com... Não é monumento histórico, né, que eu tô pensando em monumento histórico, mas acaba com os registros históricos físicos, eu vou chamar de monumentos, tá? Vocês entendem? Acaba com monumentos históricos, deprada praças públicas, até casas privadas. Que é aí que entra o ponto daquela galera. Ai, galera, a casa da Clara é aqui, ó. Se vocês quiserem pichar, fica à vontade. Ela que assumiu isso. Ela que assumiu, ela defende, tem que pichar a casa dela e foda-se. Ela não pode reclamar. Se ela se pôs que o movimento contra a cultura subversiva é importante para a sociedade, ela vai ter que aceitar se alguém começar a pichar a casa dela e ponto. E acabou. E não deixa de ser arte por isso. Em resumo aqui, não deixa de ser arte por isso. Mas a arte está chegando a invadir a vida pessoal das pessoas envolvidas. Então ele está começando a acrescentar um elemento que nós não vemos em artes. É mais como uma verbalização física de alguma coisa. E o melhor exemplo que eu posso trazer é facção. Algumas pessoas picham facções. Não é só contra a cultura agora. É a própria cultura deles. Quando você coloca uma facção numa região, você está lidando com outra coisa, não é com a política mais daquele, não é mais com a política presidencialista governamental, é com a política deles. E você entra em outro aspecto que já foi domado por esses usurpadores do grafite. E eu acredito que vocês tenham entendido todo o meu ponto para dizer que ela está errada, porque grafite etimologicamente não vai resolver. Você não pode dizer que algo biologicamente... Isso é uma falácia biológica. Você dizer que a origem daquele termo, a origem daquele artigo, a origem daquele fascículo exemplifica o fascículo por completo. Não, tá errado.
facção, amiga. Não tem nada a ver com o que você está dizendo de outra cultura. Não, não é, tá? O que se diz aqui não vai fazer todo o resto da cronologia ser justificado. É interessante nós sabermos a origem das coisas, é super interessante. Mas saber as origens é diferente de definir. Definir o resto. Não, não vai. Como a galera tá errada em dizer que deixou de ser arte. Porque a arte agora tá invadindo minha propriedade privada. Gente, a arte é pra ser arte, é arte. Não tem. Não tem assim, não, a arte não invade ninguém. Invade. Invade. Igor, qual é o limite da arte? Ah, o limite da arte pra mim é o físico. Existem coisas físicas que já não pode. Por exemplo, um tiro em alguém. Tweet, por favor, é uma hipérbole, tá? É uma anáfora aqui. Um tiro em alguém numa arte não pode ser de fato um tiro numa pessoa. Eu não quero isso. Eu quero que você simule um tiro em alguém. Entendeu? Entendem? Existe um limite físico pessoal de corpo que não pode ser invadido. E pichar o muro de alguém é uma sacanagem enorme, mas não é o seu corpo. É o seu corpo.